Vamos ler Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É possível anular a graça de Deus? É, na nossa fé. Como que é possível? Se Paulo está dizendo, eu não anulo a graça de Deus. Quando você e eu tentamos viver pela lei. Então, para que serve a lei? 6 observações nós vamos trazer aqui para que serve a lei. Primeiro, para mostrar a pecaminosidade humana. Veja o que Romanos 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei é apresentar o pecado ao pecador. Nós não teríamos a consciência do pecado se a lei não exercesse a função de fazê-lo conhecido diante da nossa transgressão. Quando você está diante de uma pessoa estranha, tem que ter outro para fazer a apresentação, porque senão a gente não vai poder comunicar. A lei tem um papel de nos mostrar o nosso pecado. Se não houvesse lei, não haveria possibilidade de nós sabermos o que é pecado. A lei vem para trazer o pleno conhecimento do pecado. A boa terapêutica, o bom tratamento, requer um bom diagnóstico, do mesmo modo que a lei decreta o check-up do pecado, a fim de podermos ser tratados pela graça. Sem a vistoria da lei, não haverá uma análise clara de nossa natureza perversa, nem a nossa consciência de pecado. Não é possível. A lei só começou a vigir em sua expressão em Moisés. De Adão até Moisés, não havia lei, mas havia pecado. Mas como que as pessoas podiam saber que tinham pecado? Se aqui em Londrina não houvesse nenhum sinal de trânsito, não haveria nenhuma regra de desobediência. Ainda que nós tivéssemos muitas batidas e muitas mortes em razão de colisões produzidas pelos nossos carros. A não ser o não da lei, incita o desejo rebelde do coração adâmico. O sinal amarelo no trânsito diz, atenção, e o vermelho, pare. Se não houvesse multa, todos seriam verdes. Mesmo com a penalidade, a infração é coisa comum, pois a lei estimula a inobediência. Londrina é a primeira cidade do Brasil em multa por sinal vermelho. Do Brasil, não, do Paraná. Primeiro lugar está Londrina. Isso no jornal
desta semana. Por quê? Porque Londrina é uma cidade extremamente egoísta, onde os poderes cosmocrátares de Londrina é o poder econômico, poder de dinheiro, dá muita força. Aliás, uma cidade que trouxe uma certa admiração política este ano, porque ela deu o maior índice de votação ao sistema que está vigindo atualmente no Brasil. 73% de votos para o Serra, 71% para o Richa, Roberto Richa. Uma cidade bem politizada, derrubou um bocado de político velho esse ano. E uma cidade extremamente rebelde. Muito rebelde. E a igreja em Londrina sofre muito desta arrogância. É uma arrogância muito forte nossa. E essa igreja aqui é muito arrogante. Esse pastor aqui é muito arrogante. A lei incita a desobediência. Quem é você para dizer que eu não tenho que fazer a minha vontade? Quem é você? Segundo, a lei ocasiona punição. Na ausência da lei não há infração nem condenação do réu. Aliás, não há incriminação no caso, nem indisciplina. Como saberíamos que estamos em oposição se não houvesse uma posição definida? A censura, Romanos 4,15 mostra, a censura vem porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. No grego, orgi, traduzido por ira, também pode ser expresso como punição. E aí nós leríamos assim: a lei suscita a punição. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Mas não se pode castigar uma pessoa que não seja infratora. Por outro lado, não há infrator ou violador da regra se não houver regra. Por isso mesmo a lei serve para estabelecer o princípio da contravenção que requer o corretivo. Na falta da lei não haverá pena. Estávamos viajando para o Canadá com meu cunhado. Nós paramos num restaurante McDonald's, lá nos Estados Unidos, e ele estava com a câmera filmadora, filmando. E a gerente veio de lá, possessa. Sabe como uma pessoa irritada. E começou a gritar, dizendo que não era para filmar e nem tirar fotografia. E ele perguntou: onde está a lei? Porque é obrigado em todos os lugares que você não pode tirar fotografia, no pictures, tem que estar lá. Se não tiver a lei, não tem desobediência. E ele perguntou: onde está a lei? Ela disse: a lei aqui sou eu. Ele disse: a lei é você e eu. Onde numa lei não há desobediência. Se não houver lei, você não é obrigado. Isso é coisa de Luís XIV. No tempo dos déspotas. Eu sou a lei, eu sou
Eu sou o poder. Terceiro, a lei ressalta a gravidade do pecado e me separa da íntima comunhão com Deus. Outrora, vamos ler Romanos 7:9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Esta morte aqui não se trata da extinção da vida biológica, mas da separação de Deus, por causa da lei que me acusa do pecado. Nado contra a correnteza da graça, movido pela culpa. Isto é mortal para a alma ansiosa. Interessante, eu estava na casa do meu filho, eu estou contando isso naquele livrinho do tronco ao trono, e eu estava lá escrevendo o livro, e a Constança, é uma menininha, filha de um amigo dele que estava lá, havia se separado, ele estava lá na casa do meu filho. A Constança estava lá com a babá para passar aqueles dias com ele lá. De repente, telefona lá de baixo, o porteiro dizendo que tinha alguém jogado coisa do 5º andar pela janela. Só estava a babá, a criança e eu. Então, eu disse para o moço, eu digo, olha, não foi daqui. Ele disse, o sistema de monitoramento de câmeras detectou que foi daí. Aí eu cheguei para a babá e disse assim, a senhora jogou alguma coisa pela janela lá embaixo? Porque foram várias coisas. Jogaram uma mão, jogaram uma lata onde punha o açúcar, várias coisas foram jogadas lá de cima da janela. Quebrou uma telha lá embaixo. E ela disse, não. E ela chegou e disse, Constança. E ela disse, não. E já foi ali que aquele não já tinha alguma conotação. Nisso, toca a campainha e é o síndico. Quando a Constança viu que era o síndico que estava chegando, eu abri a porta, ela simplesmente escafedeu-se, correu para dentro do quarto. E eu disse, aqui tem as pegadas da culpa. Porque ninguém se esconde se não tem culpa. Aí nós fomos descobrir todo o processo da Constança foi logo. Aí eu tenho que chamá-la e o síndico fez uma sindicância, daquelas bem feitas, e ela tremia, e ela virou para mim, você não vai contar para meu pai. Aí a babá disse, mas eu vou contar. A lei, ela tem esse poder de nos mostrar a nossa culpa. Se não houvesse lei, não haverá problema. Quarto, a lei operando na carne frutesce para a morte. Vamos ler Romanos 7:5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ninguém consegue viver adequadamente no regime da lei. Tudo aqui neste terreno pantanoso das paixões cheira a cadáver ou podridão legalista. A lei acusa a mente
e sufoca a liberdade. Eu não sei como é que foi que Jó fez um acordo com seus olhos para não olhar para uma donzela. Eu não sei como foi isto. Era uma coisa extremamente forte. Não foi à toa que Pelágio, um dos combatentes da doutrina da graça, que lutou contra Agostinho, disse que eu posso, pela lei, cumprir a lei. Mas eu não consigo entender isto. Posso contar para vocês mais uma vez, quando eu era professor do Isbel, já faz muitos anos, e estava engraxando os meus sapatos ali no centro da cidade, calçadão, e vinha um aluno ali andando perto do Banco do Brasil, e vinha em sentido contrário uma moça dessas bem afeiçoada, bem ajeitada, com carroceria bem identificada, e ela vinha rebolando, e ele olhou para ela, e depois ele acompanhou-a e ficou mirando, sacudiu a cabeça, como quem diz, que coisa. E volta e dá comigo que estou sentado. Então ele rodopia umas 2 vezes assim, eu digo, não tem problema, eu não sou fiscal do Sarney. Nessa época, Sarney era o presidente da, eu ia dizer república, mas não vou dizer. O que você é no escuro. O que eu sou no escuro, quando ninguém está vendo. Não por causa dos olhos dos outros. Como é que a gente funciona diante do aspecto da lei? O que a lei vem fazer? O Otmani, tratando desse assunto, ele disse, cada vez que eu me confronto com a lei, eu vejo quão indigna é a minha natureza. Quinto, na lei, nenhuma pessoa pode ser perdoada diante de Deus, uma vez que jamais se exerce fé por meio da lei. Vamos ler Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei abstrai a fé da pessoa de Cristo. Você não precisa de lei. Se eu sou... Quem é o grande nadador hoje? Tiago? Daqui do Brasil. Cielo. Se eu sou o Cielo, estou na beira de um rio, eu não preciso de um barco para atravessar aquele rio. Tenho capacidade para chegar e atravessar o rio. Mas se sou eu, que não sei nadar suficientemente, eu prefiro encontrar um barco para eu entrar e sentar e o barqueiro me levar para o outro lado. A lei dá uma certa competência à alma para que ela queira fazer por conta própria. Então ela não precisa de fé. Aquilo que você faz pela lei, você abstrai a fé de Cristo. Você não precisa exercer a fé nele. Você vai por conta própria, você vai atravessar. É impossível haver justificação do pecador através do cumprimento da lei. A vida legal é uma vida de executivo, isto é, uma realização pessoal de gerência.
É preciso cumprir a lei para viver pela lei. Significa não dar bola para a obra de Cristo na cruz. Não preciso dela, eu posso perfeitamente fazer. Preciso. Mas a lei reflete o caráter de Deus. Romanos 7,12 diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Minha natureza é perversa, meu coração é enganoso. Como pode um iníquo praticar a lei de Deus à altura do seu caráter santo? Tem jeito. Sendo um transgressor da lei por natureza, não sou capaz de praticá-la por intuito. Ela não é minha praia favorita. Nem tenho disposição correspondente para o exercício das normas legais voluntariamente. Minha inclinação habitual é viver em desobediência à lei. Por isso não posso ser justificado por aquilo que me contraria, me incomoda e me condena. Não tem possibilidade de ser justificado. Aquele que promulgou a lei santa, boa e justa, sabe que eu sou ímpio, mau e censurável. Por isso ele exige a minha morte. A justa exigência da lei requer a morte do réu, mas a misericórdia incontida do Pai promove a redenção, a remissão, a regeneração, retidão e o reinado do pecador através da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há alternativa. Só a morte do pecador com Cristo pode justificá-lo do seu pecado. Não tem outra opção. Sexto, a lei é uma ação imperiosa nos conduzindo a Cristo. Sendo a lei um check-up incisivo e não podendo nos tratar satisfatoriamente, ela nos encaminha ao médico dos médicos para sermos justificados por sua graça. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Deixa eu contar aqui para vocês mais uma vez a história de John MacArthur Jr. com aquele homem médico que o procurou no seu escritório e disse: eu vim aqui pedindo porque soube que o senhor pode me ajudar no meu problema. MacArthur disse: como assim? Eu tenho um problema muito sério. Eu estou no 3º casamento, estou muito frustrado. Eu possuo uma clínica de aborto que fatura $8 milhões por ano. E eu estou numa culpa terrível e não consigo viver mais comigo mesmo. E me disseram que você pode me ajudar. MacArthur disse: as suas informações estão erradas. Eu não tenho condições para ajudar você. Eu não sei como alguém pode ajudar você. Eu não sei como eu posso fazer para ajudar você. Mas eu conheço alguém. E ele disse: quem? Ele disse: Jesus. Ele virou para ele e disse: olha, esse cara, eu não creio nele. Eu sou judeu. Não tenho nenhuma preferência por ele. E não gosto dele. Aí o MacArthur disse para ele o seguinte: bem, mas eu não creio que você tenha a mente fechada, tão fechada que não possa querer conhecê-lo. Foi até a sua livraria, sua estante, pegou uma Bíblia e disse: olha,
leia o Evangelho de João. Eu não sei porque quase todo mundo manda ler o Evangelho de João. Eu acredito porque João pregou um evangelho muito universal, é mais fácil de se compreender. Eu teria mandado ele ler o Evangelho de Mateus, que era para judeu, mas ele deu logo para João. E disse, daqui 15 dias você me procura. 15 dias estava o homem de volta. E o MacArthur, quando o encontrou, disse assim, e aí, como é que é? Quem é o cara? Porque ele disse, eu não gosto daquele cara. Ele disse, o cara é o Messias, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar os pecadores. E ele realizou uma tão grande salvação que me fez morrer juntamente com ele. MacArthur disse, espera, isso não está no livro de João. Ele disse, eu já estou em Coríntios. E ele já tinha caminhado por Atos e passado por Romanos. E em Romanos ele encontrou uma revelação para ele. Olha, eu não posso justificar, mas eu posso lhe conduzir a quem pode lhe justificar. Eu não posso lhe ajudar. A lei faz um diagnóstico perfeito da pessoa, mas ela diz assim, eu não sou terapêutico. Eu sou apenas aquele que faz o exame. Vocês sabem que existem as clínicas que servem para fazer os exames. Existem aquelas outras em que o médico vai fazer o tratamento. O que a lei vai fazer? Vai fazer o diagnóstico. Qual é o diagnóstico da lei para mim? É que não tem nada que preste. Qual é o diagnóstico da lei para mim? É que eu sou um corrupto por natureza. Qual é o diagnóstico da lei para mim? É que não há nada em mim que seja aproveitável diante de Deus. Esse é o diagnóstico. Agora, quem vai dar a terapêutica? Quem vai dar o tratamento? É Jesus. Então, ele disse que a lei serviu de aio, serviu de pedagogo, serviu como condutor. O seu caso é este, gravíssimo. Não tem jeito. Então, eu vou lhe levar para o outro médico. Eu tive um médico no Rio de Janeiro, Dr. Júlio Pimentel. Ele era alopata. E a mãe dele ficou doente. E o médico grande no Rio de Janeiro, naquela ocasião, o grande médico era o Carlos Chagas, que vocês conhecem aí dos estudos da doença de Chagas. E o Carlos Chagas foi lá e olhou e disse, infelizmente, eu não posso fazer nada mais por sua mãe. Mas existe um médico lá em Petrópolis, um alemão que é homeopata. Quem sabe ele pode fazer alguma coisa. Dr. Júlio Pimentel pegou um trem, foi lá em Petrópolis, pegou o alemão, trouxe. Ele chegou, a velhinha em coma, ele sentou do lado dela, fez exames de pulso, examinou as carótidas, examinou aqui e tal, pegou um vidro, um copo d'água, pegou um vidrinho, colocou uma quantidade de coisa ali, mexeu, sentou do lado da velhinha e começou a dar aquilo na boca. 15 minutos, meia hora, 1 hora, a velhinha começou a urinar, e aí a velhinha saiu do coma, e Dr. Júlio Pimentel se tornou homeopata. Ele disse, por que o senhor se tornou homeopata? Porque eu vi que aquilo que a alopatia não podia fazer, a homeopatia pode fazer. A alopatia é a lei, a homeopatia é a graça. Depois vocês vão estudar o que é isso.
Ele tomou a doença para que pela doença do doente, ele pudesse curar o doente da doença. Aquele que não tinha pecado, levou o pecado. É o princípio homeopático, não é o princípio alopático, não é contra, é a favor. O Dr. Júlio Pimentel me contou essa história dizendo, o remédio que o doutor, não me lembro o nome dele, do alemão, que ele colocou era Croton. E Croton é o veneno da cascavel. A velhinha estava envenenada com ela mesma. É isso que acontece conosco. A vida cristã não é uma conquista obtida pelo pecador, mas o dom gracioso concedido pelo Salvador. Por favor, eu vou ler outra vez. A vida cristã não é uma conquista obtida pelo pecador, mas o dom gracioso concedido pelo Salvador. Nada do que fazemos positivamente pode nos levar a subir ao pódio da glória de Deus. Nada do que fazemos negativamente pode empanar o brilho na entrega da medalha eterna do perdão incondicional. A salvação divina não pode ser uma aquisição do mérito. De fato, ela é uma premiação audaciosa em razão do demérito humano. Deus bom. Isso aqui, olha, isso aqui tem que entrar. O Ortmani diz no livro dele, A Vida que Vence, que é uma das obras mais preciosas que eu já li na minha vida. Mais preciosas. E eu estou relendo pela terceira vez, agora tentando ver um pouco mais daquilo que aquele homem disse em 1935, nos meses de setembro e outubro de 35, numas conferências em Xangai. Eu digo, Senhor, que pérolas das pérolas. Quando eu estava examinando na minha Bíblia ontem à noite, que a cidade santa, a cidade Nova Jerusalém, tem 12 portas de pérolas, feitas de uma única pérola. O meu coração quase arrebentou. Esta pérola das pérolas, que é feita do sofrimento, do nácar, que cobre aquele grão de areia que entra na ostra, e que aquele que levou sobre si as dores das dores, para nos libertar deste sistema opressor, aquilo quase me acaba. Ele é aquele que tem entrada para a terra da glória da presença de Deus, pela sua graça plena. Se nós não compreendermos isto, meus irmãos, nós não compreendemos absolutamente nada. Estou dizendo isto com todas as veras da minha alma. O Pai das misericórdias e Deus de toda graça, misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Graça é Deus dá o que nós não merecemos. Presta atenção apenas no não. Misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos. Graça é Deus dá o que não merecemos. O não sai de um lado para o outro. Da graça para a misericórdia. Misericórdia é Ele não me dá o inferno. Graça é Ele me dá o céu. Pela misericórdia Ele cancela a condenação. Pela graça, Ele me dá o trono. Dá para você compreender o que é tudo isso em Cristo?
O Pai das misericórdias e Deus de toda a graça não exige do indigno pecador uma transformação progressiva do seu ego corrompido pelo pecado. Ele não vê opção para o ego senão a sua morte. A alternativa do Pai é a substituição do ego, que aparentemente pode parecer bom, ainda que seja realmente mal, pela vida santa e pura do seu filho. Ele não está esperando que Marquinho melhore. Ele não tem nenhuma alternativa, nem tem uma esperança que o ego do Marcos vá melhorar com o tempo. Pelo contrário, a gente tem notado que as pessoas na velhice se tornam piores, mais chatas, porque elas se tornam aquilo que elas são. No tempo da maturidade, ele está mais contido, mais amarrado, mais seguro para não fazer. Depois dos 65 anos, aí a gente já se libera mais e deixa, não tem mais problema. Aí fica pior. Você vai verificar que normalmente a velhice é um tempo de rabugice, de ranhetice, de crítica, de chatice, porque é a nossa natureza. E não tem evolução, não. Não tem. Ego não melhora. Criaturas, ego não melhora. Ego não tem evolução. Você pode ter evolução de conhecimento, não de ego. Você pode crescer no saber, não nessas emoções do ego do doente possessivo, ele não tem remédio. Tudo começa, essa mudança toda começa na cruz. Lá o homem e Deus se topam numa mesma pessoa. Jesus, a natureza humana, vaza o seu sangue sem pecado, para justificar os pecados dos pecadores, enquanto Cristo, a natureza divina, assume a iniquidade dos pecadores, a fim de torná-los filhos de Deus por meio de sua ressurreição. Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Se não morrer, não tem troca. A lei exige a minha morte e a graça me outorga uma nova vida. Não há opção. Só a morte do ego com Cristo na cruz pode garantir o espaço para a entronização da vida de Cristo ressuscitado. A vitória cristã não está num processo progressivo, mas numa pessoa. Se eu orar mais, você orar mais, não vai evoluir um pouquinho da sua vida. Se eu ler mais a Bíblia, não vai melhorar nada. E então, para que serve a leitura bíblica e a oração? Para você ter comunhão depois de ser transformado. Caso contrário, vai ser só acúmulo de conhecimentos e despesas de tempo sem nenhum resultado. Não quero fazer... você pode virar um monge, uma monja. Você pode virar o que você quiser. Não vai resolver o problema. Porque se resolvesse, Jesus Cristo não precisava vir. Era anular o sacrifício de Cristo. Não tenho esperança em mim e não tenho esperança em você. Quando eu conversei com a ministra aqui há umas semanas atrás, eu disse: ministra, eu não creio em político, como eu não creio em pastor, como eu não creio em mim e não creio na senhora. Não creio, sabe por quê? Porque vida humana não tem solução. O ser humano é corrupto por natureza. E havia um pastor que estava junto ali,
E ele disse, olha, o pastor Glenn é um profeta. Começa lambendo assim. É um profeta, mas ele não é positivo, ele é negativo. Porque eu, quando fui secretário de educação de tal cidade, porque eu, 5 minutos de porque eu. Quando terminou de dizer tudo aquilo, ele disse, está vendo, ministra, por que eu não creio? Porque se fosse Cristo, não era ele. Se é ele, não é Cristo. Enquanto nós estivermos falando porque eu, que eu fiz, não foi Cristo. O homem cambiado, trocado, ele diz, não mais eu, mas Cristo. E o homem não cambiado diz, porque no meu tempo, foi eu que fiz, porque eu fiz. Pois é por isso que eu não creio. E esse bicho é doido por glória. Ao nos incluir em Cristo crucificado, o Pai substituiu o nosso ego co-crucificado com Cristo pela vida ressuscitada do seu Filho. A questão aqui não é de evolução espiritual do ego adâmico, mas de uma permuta pela vida de Cristo. Nada que seja do nosso ego, descendente de Adão, é aproveitável diante de Deus. Pois até as coisas aparentemente boas estão todas contaminadas pelo egoísmo vanglorioso. É por isso que Lutero dizia assim, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa com todos os seus cardeais. O meu coração. E se não for trocado, não há vitória. Mas eu não já recebi Cristo? Sim, eu creio que você foi salvo, Cristo, mas ele não está no trono. Ele está lá sentadinho no meio-fio como um mendigo esperando a hora de você se cansar dos seus fracassos. E quando você cansar dos seus fracassos e você disser, Senhor, assuma o controle, ele vai dirigir. Imagina, olha aqui, comigo acontece isso muito, quando vamos para o Piauí. Eu vou dirigindo, eu gosto de dirigir, tenho prazer em dirigir. Eu pego o carro daqui e vou ao Piauí. Mas tem horas que eu canso. E quando eu estou cansado, é um perigo. A minha mulher está descansada. E ela dirige melhor do que eu. Se bem que o pé dela é mais apertado do que o meu. As nossas multas sempre são quando ela está dirigindo. Não é verdade isso, não. Eu tenho... Mas ela estando descansada, eu posso agora sair do volante voluntariamente. Dizer, bem, toma o carro. Para que vai servir a lei na sua vida? Deus vai usar muito a lei para ela lhe fazer cansar. Por que nós temos fracassos na nossa vida espiritual? Porque na bendita economia e administração de Deus, Ele, na sua soberana vontade e graça, não sendo um déspota, nenhum exercedor de poder de cima para baixo, Ele vai permitir que Satanás e as circunstâncias do pecado nos levem aos fracassos mais profundos até que nós desistamos de nós mesmos e digamos a Ele, assuma a direção. E Ele então sentadinho no meio-fio, com toda a elegância, batendo a porta com toda a elegância de um Deus humano que tem paciência. Aí quando você abre a porta, Ele entra e ceia, e você ceia com Ele. Ele entra no trono e diz assim, agora eu vou governar, e você pode dormir aí do seu lado, porque aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Se nós pudéssemos entender isso.
Ou se nós pudéssemos que o Espírito de Deus nos revelasse isso. No reino de Deus não se espera a evolução da vida egoísta, nem se promove a reciclagem dos seus restos mortais. A obra da cruz visa trocar Adão, o velho homem, por Cristo, o novo homem. Caso isso não aconteça, não haverá vitória na vida espiritual. Eu não estou falando que não haverá salvação. Estou dizendo que não há vitória. Não há o crescimento de vida de Cristo. O Senhor não espera podar o ego, nem usar de repressão para causar o avanço espiritual. A fé não labora a coação. A vida extinta na cruz cria clima para a expressão do viver de Cristo, como Paulo repete aqui em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo, é uma substituição de governo. Muita gente anseia evoluir na sua vida espiritual, tentando melhorar o seu ego. Não tem jeito. Eu também tenho tentado este método, mas venho fracassando vez após vez e aleluia. Temos que admitir que a vitória na vida cristã nada tem a ver com o ego, mas com Cristo. Só Ele é vitorioso em nós. O Watchman disse que um irmão chegou para ele e disse assim: faz 20 anos que eu estou tentando ver evolução na minha vida e só fracasso e mais fracasso. E ele começou a rir. E o irmão disse para ele: mas por que você está rindo? Ele disse: graças a Deus pelos seus fracassos. E ele disse: mas isso... começou a ficar irritado, e o Watchman rindo. Ele disse: graças a Deus, porque você nunca vai ser vitorioso, e se você pode gastar mais 20 anos, 40 anos, e vai ser um fracasso sobre fracasso, até que você desista, por graça de Deus, e Cristo venha habitar por sua graça no seu interior. O irmão não conseguia entender, como grande parte de nós aqui consegue entender, porque nós somos frutos da pedagogia grega, que quando a criança nascia aleijada, a parteira alijava a criança, matando-a, porque os aleijados são peso. Porém, quando o fugitivo, Jacó, trapaceiro, ladrão de posto, ladrão de primogenitura, trapaceiro de pais, safado, não aguentou mais o professor dele, Labão, que era um lambão terrível, e resolveu vir embora. Quando ele chegou no Jaboque, ele saiu de lá manco. E ele se encontra com Esaú, seu irmão, e o irmão dele disse assim: vamos, meu irmão, juntos, vamos caminhar. Ele disse: não posso. Eu não tenho mais passo para andar com soldados de um exército perfeito. Eu agora sou um príncipe manco. Meu passo é de criança. Meu passo é de mulher grávida. Meu passo é de velhos. Meu passo é de ovelhas com suas crias. Não tenho mais condições. Quero chamar a atenção para você que este é o caminho de Deus. Lhe levar ao fracasso para substituir você por Cristo. Porque não tem evolução em você. Nem que você queira. Mas eu vou para onde que você vai? Não tem. Você e eu
somos imprestáveis. Para anularmos a justiça da lei que nos domina desde o Éden, temos que viver pela fé, do começo ao fim da nossa jornada. Eu não estou dizendo que a lei nos domina desde o Éden, mas a justiça da lei. A justiça da lei é que fez Caim matar Abel. A nossa vitória na vida espiritual vem apenas de uma certeza: Cristo é a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que coisa linda! Graças, porém, a Deus que, em Cristo, olha só. Quantos? Sempre. Mesmo nas suas derrotas, você está sendo vitorioso, porque Ele está fazendo uma obra de substituição. Esse triunfo é um dom de Deus e nunca uma conquista humana. Tudo na nossa vida cristã tem que ser rigorosamente pela graça, pois caso contrário, corre-se o risco de se alimentar sutilmente algum sentimento de orgulho por gozar aquela bênção. Nada pode ser mais perigoso do que uma gota de vaidade pingada na alma de um filho de Abba. Você teve paciência? Olha como eu tive paciência. Pish, que perigo. Eu orei e Deus respondeu. Upa, que perigo, meu Deus. Estamos em perigo. Eu tenho resistido, sabe? Que perigo terrível. Você não sabe o que eu tenho passado na vida, mas graças a Deus, o graças a Deus ali, ele entra como um pendurucalho no pescoço, assim, um apêndice, graças a Deus. Eu me lembro do pastor Abuchaim contando que um pastor estava numa reunião de oração e ele disse: ó Deus, eu sou indigno, eu sou um pecador nojento, eu sou isso, eu sou aquilo, e falou. Aí chegou lá no fim, um irmão pegou na mão dele e disse: pastor, eu concordo com aquilo que o senhor orou. Ele ficou de mal do irmão. Porque tudo aquilo era simplesmente um discurso. Era o discurso. Mas lá no fundo ele se achava. Ele queria chamar atenção. Mas quem vê cara não vê coração. Se houver, eu botei aqui 0,01%. Porque eu tinha botado mais zero, mas no meu parágrafo lá ia sobrar uma palavrinha, e aqui acabou sobrando da lei aqui, era para ficar icônico. Mas eu botei 0,000000001. Botei uns 6 zeros assim. Mas pode ficar assim 0,01% de mérito, de nossa parte. Isso acabará botando a perder. Ficou muito verbo aqui, minha mulher até chamou a atenção e eu não corrigi. Isso botará a perder todo o valor do sacrifício de Cristo. Se a nossa justiça advier pelo cumprimento de um ínfimo princípio da lei, então a morte de Cristo será realmente vã e a nossa fé nele inútil. Nesse caso, estaremos anulando a graça de Deus e validando a justiça da lei. Mas eu fiz isso. Olha. Maldito que você fez. O apóstolo Paulo diz, e nós cantamos, Bill, e foi tão bom cantar esse versículo ainda há pouco. O que ele diz em Romanos 6,14?
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A Bíblia está dizendo que o pecado não terá. Ela não está dizendo que o pecado poderá não ter. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O Watchman pergunta nesse contexto: o que significa estar debaixo da lei? O que é estar debaixo da lei? E ele responde: é estar numa posição em que Deus exige que o homem trabalhe para ele. O que é estar debaixo da lei? É estar numa posição em que Deus exige que o homem trabalhe para ele, Deus. Enquanto o estar debaixo da graça é permanecer na posição em que Deus trabalha para o homem. Alô? Em que Deus trabalha para o homem. Isso faz toda a diferença. Se eu trabalho para Deus, se Deus está exigindo que eu faça o esforço para conseguir cumprir aquilo que Ele mandou, isso está debaixo da lei. Se eu permaneço numa posição em que eu espero o trabalho de Deus em meu favor, isso dá outra condição. Estar debaixo da graça não é você fazer para ser aceito, é você receber a aceitação de Deus em seu favor. É diferente ou não? Por favor, é ou não é? Você já percebeu a diferença? Então, veja o que vai acontecer amanhã ou hoje. Você tentando ser aceito pelo que você faz diante de Deus. E não você descansando da sua aceitação providenciada por Deus em Cristo Jesus. Veja como isso vai acontecer na prática.